Os livros da Bíblia e o reino de Deus. Qual a relação entre isso aí? Fique até o final para você entender. Você sabia que só sobre o Antigo Testamento há 3 linhas de raciocínio sobre a Bíblia do Antigo Testamento hebraico? Entende? Uma delas é que só o Antigo Testamento hebraico tinha um pouquinho mais de 100 livros. Existe uma segunda corrente que fala que é um pouquinho mais de 200. E uma terceira linha que diz que eram quase 300 livros, só o Antigo Testamento hebraico, ok? Se a gente pegar essa primeira linha, que era um pouquinho mais de 100 livros, por que o nosso Antigo Testamento só tem 39? Você já parou para pensar? Preste atenção. A Bíblia etíope, que ela é a mais antiga, nossa Bíblia ela tem 1.800 anos mais ou menos. A Bíblia etíope ela tem mais ou menos uns 3.000 anos aí. Ela tem 81 livros, inclusive o livro de Enoque. E o livro de Enoque foi citado por Jesus, foi citado por Paulo, foi citado por Judas. E segundo Pedro, é um resumão do livro de Judas. Para mim, deveria ser considerado inspirado por Deus, pelo menos as partes que Jesus e os apóstolos citaram. Você não acha? Então, por que foi deixado de fora? Tá? Então, pouco mais de 100 livros aí. A Bíblia etíope, como eu disse para você, ela tem 81 livros. A Bíblia católica tem 75, 76 livros. Ela tem 7 livros a mais. E a nossa Bíblia, a Bíblia que vocês dizem evangélica, tem 66 livros, ok? Por que alguns livros foram deixados de fora? O que isso tem a ver com o reino de Deus? Daqui a pouco você vai entender. Mas vamos lá. Você sabia que a nossa tradução ela veio da King James, a Bíblia inglesa, e foram eles que fizeram isso? Você sabia que se você estudar a história da igreja, você vai ver que ao longo dos séculos, ao longo desses 2 milênios, alguns livros entraram, tornaram a sair, partes de livro entraram, depois saíram, livros foram colocados, depois tirados, depois recolocados. Você sabia disso? Capítulos inteiros foram tirados, capítulos inteiros foram colocados, entende? Coisas foram tiradas, coisas foram aumentadas na Bíblia. Estuda um pouquinho que você vai ver. E o que isso tem a ver com o reino de Deus? Bom, enquanto que na Bíblia, o Antigo Testamento hebraico, nós temos essas 3 linhas de raciocínio, você sabia que já foram encontrados mais de 5.000, quase 6.000 fragmentos de escritos só do Novo Testamento, pelos discípulos, seguidores de Jesus, mais de 6.000 escritos? Você sabia que só Paulo escreveu mais de 200 cartas? No nosso Novo Testamento só tem 13 cartas dele, mas foram encontradas mais de 200 cartas de Paulo. Você sabia, por exemplo, que 1 Coríntios e 2 Coríntios que nós temos, na verdade é 2º e 4 Coríntios? Na verdade, o 1º e o 3º sumiu. Então, o que nós chamamos de 1 Coríntios foi a 2ª carta que Paulo escreveu. E que nós chamamos de 2 Coríntios foi a 4ª carta aos Coríntios. Então, nós temos a 2ª e a 4ª Coríntios, que nós chamamos de 1º e 2º. Por que alguns livros foram deixados de fora? Deixa eu dizer para você. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 21 ou 22, está escrito: quando disserem, eis que o reino de Deus está ali, está lá, não acredite, porque o reino de Deus está dentro de vós. E o Evangelho de Filipe e o Evangelho de Tomé vai dizer basicamente a mesma coisa, né? Ele vai dizer, não procure lá, não procure cá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Um dos motivos que o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Filipe foram deixados de fora é porque eles mostravam muito isso aí. O reino de Deus não é o céu, Deus está lá em cima, sentado no trono, e nós aqui embaixo, distante dele. O reino de Deus não é estar inserido dentro de uma comunidade, de uma igreja, de uma denominação, de 4 paredes. O reino de Deus está dentro de nós. Todo aquele que entendeu o Evangelho, que pratica o Evangelho, que entendeu que Jesus veio trazer uma espiritualidade, um estilo de vida, e vive essa espiritualidade, esse estilo de vida, faz parte da igreja de Cristo, estando dentro de 4 paredes ou não, estando dentro de uma denominação ou não, pertencendo a uma religião ou não. Se você entende o Evangelho
pratica o evangelho. Se você entende que Jesus não veio trazer uma religião, ele veio trazer uma espiritualidade, um estilo de vida, e você pratica essa espiritualidade, esse estilo de vida, você está no reino de Deus. Ainda que você não tenha religião nenhuma, ainda que você não frequente uma construção, um prédio, um CNPJ, uma denominação, praticou, você está no reino. O reino de Deus não está num lugar, entre quatro paredes, numa denominação, num CNPJ. O reino de Deus está dentro de vós. E sem crítica, é só para reflexão, só para aprendizado. A grande maioria das pessoas que estão dentro da caixinha, dentro das quatro paredes, dentro das denominações, não estão no reino de Deus, porque não tem as práticas do amor, as práticas do reino, a espiritualidade, o estilo de vida do reino. Fazem parte de quatro paredes, fazem parte de uma denominação, de uma placa, de um CNPJ, mas não pertencem ao reino de Deus. Infelizmente, essa é a mais pura verdade. Um abraço, até o próximo, fique com Deus.